Olá, fera! Eu sou a professora Vanessa Alves, da disciplina de Língua Portuguesa, e nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de linguagem. Na verdade, quando a gente fala língua portuguesa, a nova roupagem, a nova cara que o Enem nos dá, que os vestibulares nos dão, seria linguagens, né? Num bom plural. Então, já que a gente deu conta de conteúdos importantes, como figuras de linguagem, funções de linguagem, a própria conceituação do que é linguagem, língua e norma, vamos entrar agora num conteúdo tão importante quanto e que assim, ó, vem caindo em prova. Óbvio que a gente já está trazendo isso à tona de uma maneira e de outra, quando a gente fala aqui de norma padrão, norma não padrão, isso sempre ecoa. Só que agora a gente vai ter alguns nomes específicos, por assim dizer. Então vamos começar nessa aula a estudar o fenômeno da variação linguística, lembrando algo que é muito relevante para a nossa aula. Toda língua natural varia, seja no tempo, aí a gente vai ter uma nomeação, seja dentro da própria sociedade, com seus estratos e camadas sociais, seja no contexto, mas toda língua natural varia. Se língua é um elemento dinâmico, vivo, e ela vai ter de apresentar essa mudança, é porque ela carrega consigo características daqueles que utilizam, que seriam os seus falantes, ok? Então lembra da minha famosa frase que não pode sair da cabeça. A língua é a carteira de identidade de um povo, certo? A partir dessa reflexão inaugural, vamos colocar a mão na massa. Vamos lá? Bem, primeira coisa é a avaliação dessa imagem, né? Veja, o colorido e a diversidade dos desenhos nos mostra essa variação tão inerente à nossa língua. E aí, para colar, associar essa imagem que nos dá aqui a análise como pano de fundo, eu trago mais uma vez essa expressão que você já conhece. Se a língua é a carteira de identidade de um povo, o que é que diz o grande Manuel Bandeira acerca disso? Já fizemos alusão a esse trecho e mais uma vez ele vai bater a porta. A vida não me chegava pelos jornais, nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Um pequeno fragmento do grande poema Evocação ao Recife, Evocação do Recife, de Manuel Bandeira. Olha um comentário interessante. A língua certa do povo, língua errada do povo. O que é que a gente pode entender daí? Uma reflexão que já vem sendo construída de mim para você e a gente em conjunto vai melhorando, lapidando, entendendo que o povo, ele traduz a fluidez, a dinâmica da língua, que não é aquela que a gramática nos impõe. Então, para a ótica da gramática, é uma língua errada, mas é a língua certa do povo, que é a língua viva, é a língua entendível, independentemente de regra. O contexto em que Bandeira escreve esse poema é um contexto em que você está convivendo ainda com resquícios. Olha a transdisciplinaridade do parnasianismo, e aí ele está fazendo uma crítica mesmo. Não é aquela língua cheia de regras, princípios normativos que os parnasianos tanto almejavam, tanto idolatravam. Não, é a língua moderna, é a língua da liberdade. Lembra o que diz também Bandeira: não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então é essa língua que nós vamos estudar, uma língua passível de variações. Tranquilo? Para que nós entendamos essa reflexão, uma pergunta muito importante virá. Vamos lá. Por que, no Brasil, há grandes contrastes da utilização da língua portuguesa? Para exemplificar e dar base a essa resposta, eu trago aqui um elemento de análise. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Obviamente, fera, que tem um estereótipo arraigado à fala do caipira aqui. Mas perceba, embora todo o desvio gramatical que essas estruturas nos dão,
foi entendível, passou uma mensagem, explicitou-se uma mensagem. Então, falar bem uma língua é expressar-se adequadamente. Óbvio, se há marcas de variação ou marcas de coloquialismo, por assim dizer, a gente vai entender esse processo e o porquê dele. Então, vamos à resposta dessa primeira indagação. Por que, a pergunta aqui, há tantos contrastes na língua portuguesa? Vamos à nossa resposta? Porque um país de dimensões continentais, em que há o caipira, em que há o nordestino, em que há o sulista, em que há o caboclo, em que há o interiorano, um país que tem Iapoque e Chuí, não pode cair no ledo engano de que se fala uma língua portuguesa, com uniformidade, regularidade. O que nós temos são Brasis, então o que nós temos são várias línguas portuguesas. Se isso você consegue, colocar na cachola e levar para a vida, certamente você vai se deparar com questões no Exame Nacional e em tantos outros vestibulares que irão contemplar isso. Eu sou insistente, sou repetitiva e só quero o teu melhor. Você vai dormir hoje, você vai acordar, você vai alimentar seu ser e as aulas com essa reflexão. Qual é? Toda língua natural é passível de transformação, variação. Perfeito? Daí a resposta à pergunta que se é feita. E ela é endossada com uma outra reflexão textual. Vamos lá? Aqui veja a mesma pergunta, a mesma resposta, sob uma ótica diferente. Agora, pela linguagem, digamos, não verbal, que seria a imagem, você consegue sedimentar bem de onde são esses personagens, por assim dizer. Estou gostando tanto do serviço que já penso em fazer faculdade de administração. Tu sabia que os produtos só saem de lá se passar antes nas minhas mãos? Puxa, tu já és gerente, Zé. Não, empacotador. Obviamente, gente, que há mais uma vez o estereótipo, os desvios da gramática, seja no gerúndio, na concordância, nas supressões verbais. Mas, mais uma vez, eu faço a indagação. Esses dois personagens do mundo, do universo nordestino que aqui estão situados, denotam uma característica de variação, o regionalismo, o nordestinês tão típico da nossa região, esses sotaques que nos caracterizam, eu me colocando aqui como uma pernambucana, nordestina. Então, mais uma vez, sedimenta a resposta para a pergunta que estava aí em pauta. Por que há tantas diferenças vocabulárias no Brasil? Porque temos um país de dimensão gigante, dimensões aqui continentais, que vão nos traduzir variedades, do Nordeste ao Sudeste, cruzando aqui os mares brasileiros, você tem a variação como elemento constitutivo, ok? Feita essa reflexão inaugural, então a gente pode pensar na carga teórica e em alguns conceitos. Vamos lá. Aqui eu faço o que eu chamei de breves ou brevíssimas, talvez, considerações sobre as línguas naturais. Qual é a primeira perspectiva fera que, teoricamente, você tem que ter bem, mas bem claro em cabeça? Todas as sociedades são heterogêneas sob dois vieses, dois pontos de vista. O primeiro, o ponto de vista diacrônico, ou seja, diacronia, variar ao longo dos dias. Olha aí uma dica, ao longo do tempo. E sob o ponto de vista sincrônico, que seria um recorte histórico em um mesmo momento datado da história, apresentando realidades distintas, Então, vamos a um comentário. Você pode estudar uma língua através das épocas, você pode fazer uma análise comparativa, a gramática comparada faz isso, e avaliar a língua portuguesa lá do século XVI, quando os colonizadores se impuseram, e a língua portuguesa que hoje nós temos. Algum ponto convergente? Quais são as maiores dificuldades de interpretação, compreensão de vocábulos? Que estratégias ocorreram, que elementos surtiram mudança? Isso seria uma variação diacrônica ao longo dos dias, ao longo do tempo.
perfeito? Ou posso estudar de maneira sincrônica, avaliar como a língua portuguesa, no século XX, datamos aí, por exemplo, a década de 60 até a década de 80, era trabalhada. Que palavras surgiram, que palavras se mantiveram, que palavras desapareceram. Então, isso seria um estudo sincrônico, perfeito? Sobre esses dois vieses, então, vem um comentário. O tempo passa, as pessoas vão seguindo o seu passo e a língua caminha também. A partir dessa reflexão, vamos lá. Por serem a expressão da identidade das sociedades, olha que frase bacana, que as usam, as línguas naturais também são heterogêneas. Em consequência, olha o meu discurso repetido aí, fera, lembra? Todas as línguas naturais apresentam um grau máximo ou mínimo de quê? De variação. E essa variação pode ocorrer sob diferentes óticas também. E é isso que a gente vai se debruçar para estudar. Veja, para que nós entendamos isso, primeiro é importante também entender que há forças que agem sobre as línguas. Há uma força que nós vamos chamar de inovadora, que corresponde à mudança, ao tempo, à diversidade, à variação linguística. E é determinada pela diversidade dos falantes e pela própria evolução da sociedade. Num lado oposto, num The Ultimate Fighter aqui da variação e da análise, há a força conservadora, que é aquela que vai reprimir a inovadora e vai privilegiar a obediência à norma padrão. Então, a todo momento, Ferinha, a gente está vivendo entre o inovar e o reprimir, entre o inovador e o conservador. E se você entende esse embate, esse conflito, você entende que todas as vezes que há inovação e mudança, pode haver uma outra força contrária, pendendo, atraindo o que é regra. Mas sob esse embate, quem é que sempre vai ganhar? A inovação, porque uma língua nunca é estática, uma língua nunca é imóvel, jamais será inerte. Meu mantra dessa aula: todas as línguas naturais variam, se transformam com o passar da história. Perfeito? Sob essa análise, vamos fazer alguns comentários. Bem, primeiro, eu trago aqui uma pequena reflexão de José Saramago, o grande escritor português prêmio Nobel, que diz: quase me apetece dizer que não há uma língua portuguesa. Olha aquela nossa reflexão anterior. Há línguas em português. E esse quadro aqui, oriundo do modernismo da Tarsila, nos faz entender que esse povo é tão diverso. Ele é negro, ele é nipônico, ele é mulato, ele é caboclo, ele é tão plural que a língua é, obviamente, plural. Por isso, o modo de falar do brasileiro tem certas nuances. Toda língua possui variações linguísticas. Elas podem ser entendidas por meio de sua história no tempo, variação histórica, no espaço, variação regional. As variações linguísticas podem ser compreendidas a partir de, basicamente, 3 diferentes fenômenos, a saber, em sociedades complexas convivem variedades linguísticas diferentes, usadas por diferentes grupos sociais, com diferentes acessos à educação formal. Note que as diferenças tendem a ser maiores na língua falada que na língua escrita. Então, aqui eu faço uma ponderação, faço um comentário. Vai haver um tipo de variação que é aquela que dá conta das distinções entre a fala e a escrita. E observe que o campo da fala é o campo da fluidez, da dinamicidade, do fenômeno da variação, fica muito claro, tanto para mim quanto para você. A fala não é menor nem pior que a escrita, mas ela é muito mais dinâmica, ao passo que a escrita tem que estar atada aos princípios normativos da gramática. Então, na fala, a gente consegue ter e escutar bem gírias, jargões, sotaques, que decodificam, que traduzem, que mostram muito bem o que é a variação. Esse é o primeiro aspecto a ser avaliado. Segundo, pessoas de mesmo grupo social expressam-se
com falas diferentes, de acordo com as diferentes situações de uso, sejam formais, informais ou de outro tipo. O que é que isso aqui significa? Que as pessoas de um mesmo grupo podem ter formas distintas de se expressar. E isso é um fato inquestionável quando pensamos no fenômeno da variação. Terceiro ponto. Há falares específicos para grupos específicos, como profissionais de uma mesma área, médicos, policiais, profissionais de informática, metalúrgicos, alfaiates, afins, jovens, grupos marginalizados e outros. São as gírias e os jargões, como já comentados. Então aqui eu faço outra reflexão. Veja, a gente não pode considerar que o contexto é um elemento influenciador para o fino trato e o uso da língua. Óbvio, mas a gente também não pode desconsiderar que ser homem ou mulher é um elemento influenciador, que a idade é um elemento influenciador, que a posição social, o cargo que você ocupa, bem como aqui, digamos, o profissionalismo, também seriam elementos influenciadores. Obviamente que um médico, ele vai ter certas palavras, termos, que ele vai utilizar prototípicos de sua profissão. Como um sofista também terá. Mas, Vanessa, não pode haver um médico sofista? Claro, e há. Mas em determinados contextos em que ele se encontre, haverá, digamos aqui, elementos daquela área que vão sobressair. Gírias, palavras, termos, expressões que vão decodificar bem em que ambiente ele encontra. Se no ambiente da área do surf ou se no ambiente aí da área da saúde. E isso é muito, mas muito importante salientar, porque isso está refletindo que a língua é passível de quê? De quê? De quê? Variações. Então, se você entende isso, assimila isso, você tem condições suficientes para entender quem são, quais são e como conceituar tais variações. Darei conta de 4 meninas, mas vou também mencionar uma chamada diamésica, que já já você vai entender o significado. Vamos lá? Aqui eu faço uma conceituação só para a gente ir entendendo devagarinho esse fenômeno. A variação histórica também pode ser chamada de diacrônica. E aqui fica fácil para você, Fera, entender, porque a gente pode recorrer transdisciplinaridade novamente à mitologia grega. Lembra de Cronos, o deus de quê? Do tempo, para essa análise. Então, quando você pensa em variação diacrônica, a grosso modo, é aquela que vai estudar a língua ao longo do tempo, no percurso, no transcorrer da história. Perfeito? Vou lhe dar vários exemplos, várias questões virão, mas primeiro situa o nome para ficar coladinho na cabeça. Diacronismo ou variação histórica são sinônimos. Segunda menina em pauta, variação regional. É aquela que a gente vai denominar de diatópica, topo, região, local. Essa talvez seja uma das variações mais importantes, e não que as outras não apareçam, Farinha, mas essa tem uma tendência a cair demais, viu? Porque eu retorno a um ponto que eu havia falado. Como é que um país gigantesco como o nosso vai cair na esparrela de achar que fala uma língua? São lugares diferentes, pessoas distintas, e por isso nós temos a variação dietópica, de região para região, às vezes até dentro do mesmo estado, meus queridos, a gente tem várias distinções de país para país, porque a forma como algumas palavras são pronunciadas no Brasil diferencia e muito de palavras que, por exemplo, o português de Portugal vem a traduzir. O sotaque, o acento, o significado, isso é variação diatópica, ok? Que já já a gente vai especificar, esmiuçar de uma maneira mais clara. Terceiro tipo de variação, ela é a contextual, ou a variação, nesse caso aqui, de registro, que nós chamamos de diafásica. É aquela que vai dar conta, vamos à nossa conversa, é aquela que vai se incumbir de verificação de contexto. Eu já venho dizendo isso há um tempo, mas recordar é sempre muito oportuno.
O que é que seria essa variação em especial? Contextos formais, a roupa que você tira lá do guarda-roupa, o que que é? Formal. Contextos informais, recíproca verdadeira. Então, essa menina em especial também nos soa como muito importante, porque aparece uma reflexão já pontuada, que é a reflexão relacionada a quê? A adequação linguística. Falar bem é falar com adequação, ok? E caminhando rumo às nossas finais reflexões, a gente tem mais duas moças, em especial a que eu vou tratar agora. A variação social ou diastrática. Professora Vanessa, eu nunca ouvi falar de variação diastrática. Tão fácil, fera, tudo fica mais simples quando você entende o termo. Estratos, camadas da sociedade, o extrato grafado com S, obviamente. Aí a gente vai pensar nos grupos sociais e nas suas respectivas maneiras de atuação e fala. Essa variação que dá conta dessa análise é a variação diastrática. A título de exemplo, a gente mencionou os jargões, que são expressões típicas de certas profissões. Mas a gente poderia estar pensando também nas gírias. Os jovens, você que é um jovem fera, você tem certas gírias muito coladas ao seu modo de falar, que para o seu campo, que para a sua idade, cabem muito bem. Então isso, quem dá conta é a variação diastrática, ok? E, por fim, uma menina que, eu diria, é pouco estudada, mas que merece nossa atenção, sim, é a variação diamésica. É aquela que vai dar conta de quê? Vamos avaliar aqui. Oralidade e escrita. O que é, ferinha, que a variação diamésica nos vai fazer enxergar? Algo que eu também já venho pontuando aqui numa boa análise e concordância, que é entre fala e escrita, como diria o grande precursor da linguística contemporânea, Fernand Saussure. Você vai escutar muito de minha boca esse nome. Entre langue e parole há distinções. Por quê? O signo linguístico, ele apresenta significante e significado, e a fala e a escrita também terão faces distintas, a grosso modo, analisando. Então, a partir dessa reflexão, entendamos que a diamésica é aquela que vai tratar quase a escrita como o campo da formalidade, ou vai melhor dizendo, avaliar isso, analisar isso, e a fala como o campo mais da informalidade, da fluidez, do dinamismo, das marcações deíticas, das próprias gírias que contrariam a gramática normativa. Então, o que é interessante, a princípio, que você avalie e não tire da cabeça? 4 conceitos básicos para que possamos revisar. O primeiro, ferinha, toda língua natural, pela enésima vez, varia. A variação é um fenômeno inerente a toda e qualquer língua natural. Segundo, existe a força de renovação e existe a força aqui que vai querer colocar a língua ainda no seu patamar, ou patamar aqui, na verdade, de não progresso. Então, existe a força inovadora e existe aquela força que puxa para baixo, que renega a transformação, que seria aquela mantedora das fixações da gramática, por assim dizer, das regras, mas quem ganha é sempre a inovação. E culminando com essas reflexões, um terceiro ponto. Se eu entendo que toda língua varia, ela vai me apresentar essas variações com suas nomenclaturas específicas. Na história, diacrônica. No lugar, na região, diatópica, acertou, eu sou repetitiva. No contexto, diafásica. Nos estratos sociais, diastrática. E entre o oral e o escrito, diamésica. Se isso fica na sua cabeça, e já já a gente vai dar conta de todas elas com muita riqueza de detalhe, então você consegue entender o quarto e último ponto. A língua é viva, sofre transformação. Por quê? Porque os seus falantes são elementos vivos, passíveis de transformação. Então, prepare esse terreno, prepare essas concepções teóricas a princípio,
para você esquentar os tamborinhos. Mas eu vou encerrando essa primeira parte por aqui. A gente já vai dar conta de todas essas variações. No entanto, por agora, Ferinha, a gente vai se despedir e já vai avaliar uma a uma com riqueza de detalhes. Lembra, você está no melhor portal, com a melhor equipe e com a melhor perspectiva de aprovação, porque esse é o seu ano. Sucesso sempre, até mais!